Ati. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de coaching jurídico, tem a honra de apresentar o webinar Liderança Emocional na Advocacia. Evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Maria Olívia Rodrigues Machado, presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Tiago, aí, em nome da OAB, agradeço ao apoio de vocês para fazer esses eventos tão fantásticos poderem ser realizados aqui. Quero cumprimentar aqui os debatedores presentes, Tatiane, Carlos, Luísa, que é a vice-presidente da nossa comissão de coaching jurídico, todos tão importantes. A Helena também, que vinha debater aqui com a gente, eu estou até um pouco preocupada, não sei exatamente o que, né, se aconteceu alguma coisa com ela, porque a gente mandou mensagem e a gente não teve um retorno. Então, por enquanto, estamos aí esperando nesse sentido dela poder voltar. E aí, explicando aqui para vocês sobre esse evento, essa noite, qual que é um debate que a gente vai ter a Luísa mediando esse debate, que vai acontecer entre nós três aqui, entre Tatiane, Bitinas e eu, e se Helena chegar aí para poder participar, enriquecer ainda mais essa noite com ela também, com o objetivo da gente falar sobre esse tema que é tão importante, tão fundamental no mundo de hoje, que é essa questão da liderança emocional. No momento que a gente está aqui passando por essas mudanças tão grandes, com esse trabalho muitas vezes necessário ser remoto, de gerenciar equipes e também com essa conformação de gerações nos ambientes de trabalho, saber liderar dessa forma adaptada, de uma forma mais horizontalizada, é fundamental, e esse é o tema desse nosso evento aqui, é disso que a gente vai falar hoje à noite. Então, quero agradecer demais a presença de todos vocês, da OAB São Paulo. Luísa, obrigada por mais uma vez estar aqui, né? Sempre dando esse apoio, a gente aí trabalhando juntas. E então a palavra é toda sua para conduzir esse evento para nós. Boa noite a todos que estão aqui. Olívia, boa noite a todos que estão aqui com a gente também. É um grande prazer estar aqui com todos vocês e estar conduzindo esse evento que carinhosamente a gente chama aí de Roda Viva da Comissão Especial de Coaching Jurídico, o qual realmente nós gostamos tanto de estar fazendo, e temos aqui hoje participantes, colegas de primeira linha para que possam passar todo o seu conhecimento sobre essa habilidade tão importante para o advogado, não do futuro, mas para o advogado do presente. Vamos, então, aprender mais sobre liderança, sobre a liderança emocional e sobre como ela pode trazer aí benefícios pessoais e profissionais para todos nós. Gostaria aí de começar com a doutora Tatiane, trazendo a seguinte pergunta, doutora: qual é o perfil de um advogado líder? O que seria esse advogado líder que nós vamos estar trazendo aqui para a nossa conversa? Boa noite, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para, nos primeiros minutos, se apresentar e depois aí ofertar a sua resposta. Obrigada, Luísa. Boa noite a todos vocês. Cumprimento inicialmente os debatedores, tá? Na pessoa de Maria Olívia Machado, presidente da comissão. Essa comissão super especial, né? Não só porque trata de coaching, e porque nós, como coaches, né? Tendo passado pela formação, nós sabemos da importância do processo de coaching para a capacitação, né? Para o autogerenciamento de emoções, da própria advocacia, como uma carreira que tem dificuldades próprias e caminhos próprios também para serem seguidos. Então, agradeço. Para mim é uma honra, uma alegria poder dividir um pouco da minha experiência aqui com vocês, tá? Afinal de contas, somos todos advogados e advogadas, independentemente de onde a gente esteja, mas os problemas são basicamente os mesmos, né?
E é importante que a gente divida e compartilhe situações, ferramentas, métodos que nos ajudaram a superar alguns desafios. Então, muito obrigada inicialmente a todos, espero contribuir aqui com o nosso debate. Bom, fazendo uma breve apresentação, gente, meu nome é Tatiane Goldar, eu sou advogada há 15 anos, tá? Sou professora de Direito Civil, tenho mestrado também, então minha vida toda sempre foi dividindo a advocacia com as aulas, tá? Nos últimos 3 anos, foco total na advocacia. Tenho um escritório próprio, lidero meu escritório junto com uma sócia e tenho formação em coaching, PNL, como a Maria me apresentou, né? Coaching, PNL, recentemente estudando bastante comunicação não violenta e justiça restaurativa, né? Trazendo essa perspectiva pacífica, empática, né? Ferramentas novas para o exercício da minha advocacia, que é muito focada na área de família e sucessões. Então, daí você já vem o porquê que eu estou aprofundando nessas ferramentas, né? E que é muito importante o assunto de hoje, porque, de fato, inteligência emocional é o tema que eu estudo, porque melhora a minha atuação, a compreensão do litígio e a busca pela solução. Então, indo diretamente para a pergunta, o que um advogado líder precisa ter? E aqui eu faço uso da grande teoria de Daniel Goleman, que é um dos livros mais lidos hoje em dia em matéria de inteligência emocional, e ele diz basicamente que é autoconhecimento, quem eu sou, quais são as minhas emoções predominantes, defeitos e virtudes. 2, como eu gerencio, principalmente os meus defeitos, né? As minhas emoções conflitantes. 3, como eu me motivo, e se eu me motivo, porque tem gente que tem uma baixa capacidade de motivação e de automotivação. 4, sou uma pessoa empática. O líder, ele tem que ser obrigatoriamente empático, saber ouvir, né? E saber se comunicar, que é o grande desafio da atualidade, acho que todos aqui concordam, né? Nós estamos vivendo num momento em que comunicação é um problema, né? E, por último, desenvolver habilidades sociais. Uma delas é a empatia, tá? E existem outras que a gente vai aprofundar ao longo do nosso debate aqui. Muito obrigada, doutora Tatiane. Maria Olívia, por favor. Vou complementar aqui essa fala da Tatiane, que eu acho que para um advogado ele ser líder, e justamente o que ela trouxe do se autoconhecer. A gente começa sendo líder, eu vejo nos valores que a gente cria de vida lá atrás, né? Não é no momento que a gente chega no cargo de liderança que a gente vira esse líder do dia para a noite. Ser líder é ser líder da própria vida para a gente poder, dentro desse espectro, também impactar positivamente a vida dos outros. Então, por isso que quando a gente fala no mundo de tanta transformação, de tantas oportunidades e de tantas mudanças, é muito importante que a gente olhe para a gente, que a gente tenha essa capacidade de se visualizar, até para a gente compreender esse impacto que a gente leva para os outros. Então, o primeiro ponto, efetivamente, é a gente poder se olhar, se conhecer. A liderança, sem sombra de dúvida, acaba vindo também como um efeito de quem nós somos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas atitudes que a gente tem, na forma como a gente trata e como a gente tem esse olhar. Obrigada. Muito obrigada, Maria Olívia. Bitinas, por favor, a palavra é toda sua. Antes, porém, gostaria aí de dar as boas-vindas à doutora Helena Crécia, que se juntou a nós, em nome da OAB São Paulo e também da Comissão Especial de Coaching Jurídico. Seja muito bem-vinda. Bitinas, por favor. Helena está num estádio de futebol aí, né? Que eu estou vendo. Está privilegiada. Mas só, eu acho que tem uma coisa importante aí, uma questão, um aspecto básico, né? O que um advogado precisa ter para ser líder, que isso eu já fui abordado, já abordei muitas vezes em aula, aquela questão tradicional, né? O sujeito nasce líder, né? É o que eu costumo responder que não, né? Ninguém nasce líder. A gente aprende a ser líder. E quando que aprende a ser líder? Aprende a vida inteira. Eu costumo dizer que nunca existe um líder pronto, porque o líder sempre vai estar, de alguma maneira, vinculado à circunstância que ele está vivendo. Eu posso ser um bom líder ali, num determinado ambiente, e acolá nem tanto, né? Sendo eu mesmo nas duas situações.
Então, o aprendizado da liderança é algo que é muito importante, que deve ser visto com bastante atenção e é perfeitamente possível e eu digo até que é gostoso e enriquecedor. Muito obrigada, doutor. Doutora Helena, a senhora gostaria de complementar essa nossa primeira pergunta, justamente ligada ao que faria, certo, o perfil de um advogado líder, o que geraria esse perfil de liderança em um advogado? Então, primeiro eu quero esclarecer que eu não sou advogada, também não sou médica e não tenho doutorado, então tudo bem ser chamada só de Helena, tá ótimo. Eu sou filha e neta de advogados, todos os meus tios, meu padrinho, ou seja, conheço, aprendi a conversar com advogados desde a infância na mesa da família, e hoje em dia eu organizo este tipo de eventos, os eventos TETI São Paulo, que acontece, a gente já fez 3, assim, no estádio Allianz Parque, com uma equipe de mais de 400 voluntários. E liderar voluntários é um desafio, porque a gente aprende a dar incentivos que não são necessariamente salários, né? A gente aprende que parte da liderança é a generosidade, aprender a sempre dar reconhecimento e a dar autonomia. E aí a gente faz com que as pessoas acabem sendo tão felizes na atividade voluntária que voltam no dia seguinte e a gente consegue continuar organizando e depois colocar em pé esse tipo de eventos que leva meses de organização. E eu acho que isso acaba, sim, sendo algo que em outros campos é muito bom ganhar esse aprendizado de como motivar as equipes independente do salário que as pessoas estão recebendo. E quando você percebe que simplesmente dar crédito para o que cada um faz, dar reconhecimento, que não seja só quem estava liderando que leve todos os créditos, já às vezes é um ganho enorme para quem participou desse projeto. Então, enfim, deixo só esse comecinho por aqui e vamos para mais uma rodada. Muito obrigada, Helena. Senhor Bitinas, agora eu gostaria de, com o senhor aí, somar mais um dos termos e justamente trazer a terminologia aqui do nosso bate-papo de hoje, que diz respeito à liderança emocional. O que seria essa liderança emocional e a quem ela afeta na prática, no dia a dia, dentro dos escritórios? Bom, começo pelo fim, afeta a todos, né? Sempre, né? Sem exceção. Agora, eu costumo dizer assim, né, que liderança é um substantivo tão forte, tão importante, tão pesado, que a rigor até dispensaria adjetivos, tá certo? Você tem liderança situacional, liderança emocional, várias abordagens que são ricas, são boas, mas a liderança em si, ela já é suficientemente forte para a gente debater muito. Claro que aí vem o adjetivo emocional, que nos leva a pensar da seguinte forma: bom, liderança é um fenômeno humano, né? E não existe ser humano sem emoção. A emoção faz parte da nossa existência. E cá entre nós, a emoção não existe só no campo afetuoso, né? No campo do amor e das amizades, etc. e tal. O trabalho também, seja dentro de um escritório, seja dentro de um órgão do sistema judiciário, ou da iniciativa privada, ou não governamental, a emoção está presente, né? E, às vezes, nem sempre são emoções saborosas, correto? E o líder lida com isso o tempo todo, porque ele está lidando com pessoas. Ele é uma pessoa, né? Ele lida com pessoas e muito do desempenho vem em função da carga emocional e do envolvimento emocional que há no ambiente do trabalho, tá certo? Pode falar, Luísa.
Ah, tá, perdão. Tá. Eu é que preciso parar de falar, tá certo? Tá bom. Eu entendi. Então, eu acho que aí abre-se um campo enorme de exploração de como um bom líder deve se posicionar no exercício da liderança. E mais, quando a gente fala de liderança, normalmente a gente é orientado ao líder, mas um líder não existe, pegando uma carona aí na questão que foi levantada com a Tatiane, sem o liderado, né? Nós temos que abordar o liderado também, porque ele também é um arcabouço, ele é um agente de emoções. E isso vai estar presente o tempo inteiro na relação entre líder e liderado. Perfeito, muito obrigada. Quem gostaria de complementar? Maria Olívia, por favor. Eu concordo com Bitinas, né? Liderança eu acho que acima de tudo, né, é a gente compreender que a advocacia, eu acho que para todas as profissões a gente está falando dessa necessidade, desse desenvolvimento hoje em dia. Acho que no mundo essa humanização, né, que a gente traz desse viés de relacionamento entre pessoas, dessa condução, é algo que vem sido muito falado, vem sido bastante debatido, mas acho que muito pouco praticado, né? Acho que estamos no mundo com muitas pessoas e com poucos seres humanos, né? O mundo mudou. Na verdade, a gente está precisando exercitar esse lado de olhar para o outro, de inspirar e transformar, ao invés de mandar, né? Ao invés de hierarquizar, ao invés de ter essas relações como no passado, do quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Acho que ainda viemos aí, muitos de nós, né, criados dentro de uma relação ainda um pouco nessa linha, né, de uma hierarquização, que a gente vai vendo as gerações mais novas cada vez mais questionando esse tipo de relacionamento entre pessoas. E eu acho que a atenção para isso, num cenário que a gente está falando desse movimento diverso, de uma relação entre diversas pessoas das mais diferentes gerações, né, que a gente tem nos ambientes, e crescendo para um tema de debate de diversidade e de inclusão, que traz ainda um enriquecimento maior, que eu ainda, né, é uma coisa para se progredir muito na advocacia, ter esse olhar emocional, ter esse olhar, essa visão para as pessoas, essa empatia, essa inteligência emocional, como a Tatiane levantou a bola de uma forma tão grande aqui no início, eu acho que é fundamental para a gente poder ter aí melhores resultados e pessoas mais felizes trabalhando na advocacia. Perfeito, Maria Olívia. E, inclusive, é aqui para a nossa querida presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico, que é a próxima pergunta. Então, a palavra já fica com você nesse momento. Qual a parte mais difícil de ser um líder, considerando todo esse cenário trazido por você na nossa última participação? Eu acho que é a questão da adaptabilidade, né? Eu acho assim, eu vejo alguns pontos. A liderança muitas vezes é um cargo que é solitário no mundo que a gente está falando de colaboração, né? Você muitas vezes precisa tomar decisões que não são decisões fáceis, você lidar com a pressão, trabalhar nessa linha de resiliência, porque o mercado hoje vem dando bastante pancadas, especialmente nessa questão da mudança, e é necessário você saber conviver com o caos e poder lidar com todo esse cenário de pessoas diferentes, passando por diversas emoções, diversos contextos, e você ter essa compreensão mais ampla. Então, eu acho que o fato de você ser capaz de se adaptar a tudo isso e você se transformar, entendendo esse papel fundamental que você tem nesse direcionamento de uma bem-vinda, doutora Raquel Preto, por aqui, trazendo aí, se quiser participar do debate, vai ser uma alegria imensa. Abre o microfone também para poder falar com a gente. Então, tudo isso eu vejo como um desafio muito grande da liderança, né? Então, o fato de você estar sozinho no mercado que a gente está falando de colaboração, porque essas decisões, muitas vezes, em último caso, ficam numa responsabilidade sua, por mais que você fale de você ter essa escuta ativa,
iniciativa, dessa participação, dessa colaboração e de ouvir os outros, que é tão importante. No final das contas, muitas vezes a responsabilidade cai nas suas costas e é você que tem que decidir e também se adaptar. A gente quer a mudança, mas geralmente a gente quer a mudança do outro. Né? Quando a mudança cai no nosso colo, porque o nosso cérebro ele não está adaptado a essa mudança, quando a mudança cai para o nosso colo e ela tem que ser feita na gente, isso acaba sendo aí, né, um desafio muito grande para esse desenvolvimento do papel do líder. Muito obrigada, Maria Olívia. Nesse momento também aproveitamos aí para dar as boas-vindas à doutora Raquel Preto. Doutora, a senhora gostaria de explanar alguma coisa nesse momento? Muito obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Alguns dos nossos colegas debatedores gostariam de complementar a fala da doutora Maria Olívia. Doutora Tatiane, por favor. Até usei aqui o recurso da mãozinha, mas levantei a minha também. Gente, foi muito. Até agora, acho que se a gente pudesse, se acabasse o debate agora, já tinha muito material para aprofundar do que foi dito aqui, né? Mas, assim, a fala do professor Bitinas, complementada agora pelo aspecto da adaptação da Maria Olívia, me chama atenção para um detalhe bem interessante, porque quando a gente fala em liderança, normalmente o líder, sabe, Luiz, ele acha que é aquele que tem que ser seguido. O líder, ele tem a tendência equivocada, né, que é aquele que tem que ser amado, seguido, copiado, né, e acaba sendo uma liderança, se não tiver cuidado, né, uma liderança autocrática, nada democrática, né. Então, me parece, Maria Olívia, que você chama atenção para uma questão muito interessante, que essa questão que você falou antes, de primeiro eu preciso me liderar, e me liderar eu preciso saber quem eu sou, né, quem eu sou, quais são os pontos ali, minhas virtudes, meus defeitos, entender que meus defeitos vão ser exteriorizados em algum momento, se eu não souber me comunicar, se eu não souber ouvir, se eu não conseguir calar no momento adequado, falar no momento adequado. Então, é como o professor Bitinas falou, é uma vida, ninguém está pronto, não existe um curso que lhe prepare para ser um líder. Existem habilidades naturais de algumas pessoas que são potencializadas por cursos e especializações. E é muito bom quando isso acontece. Tem pessoas que realmente não querem ser líderes, não têm o perfil, gostam de ser lideradas e não há nenhum problema. Mas eu acredito que um dos maiores cuidados que qualquer um que se propõe a liderar algo tem que ter é que ele precisa se desapegar desse narcisismo de liderança, sabe? E sobretudo hoje em dia. Sobretudo hoje em dia, que a gente está muito na moda do eu te curto, eu te sigo, né? Me segue, me curte, me comenta. Então, você fica nessa crescente enfim, como é que eu posso dizer? Nessa auto-marketing, né, o tempo todo. Então, isso acaba interferindo nos seus processos de liderança, porque você esquece de focar no liderado, como o professor Bitina falou, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Senhora Bitinas, por favor. Tatiane, de fato, isso é um aspecto importante mesmo, sabe? O líder, claro, o exercício da liderança, de alguma maneira, alimenta o ego, né? Isso é humano. Precisa tomar um cuidado com isso, porque a medida correta, se é que pode-se usar esse termo, é difícil de achar, não é? Mas tem um outro aspecto que anda junto, que acaba... andar junto é a melhor expressão, porque o líder ele tem um papel pedagógico importante, que é transmitir algo para o liderado, né? É claro que ele também absorve, né? É um outro aspecto, mas ele transmite, tem um aspecto pedagógico, portanto, isso enseja um certo segmento, ser seguido, tá certo? Não pode, claro, isso ser muito exagerado, mas esse é um fenômeno que acaba ocorrendo e que é importante ter atenção a ele, sabe? Isso é muito bem lembrado. Perfeito, muito obrigada, senhor Bitinas. Maria Olívia, gostaria da tréplica? A tréplica, só um comentário final para terminar essa pergunta, que é o fato de que eu acho que mais importante de tudo, né, é o líder entender essa necessidade dessa servidão, né, é você apoiar os outros para que você, de fato, ajude os outros a terem esse potencial. Recentemente, eu vi na internet, e até publiquei esse vídeo, compartilhei nas minhas redes sociais, o Roger Federer, né, fazendo um jogo com um menino,
enfim, um adolescente, devia ali ter seus 12, 13 anos, e entrou na quadra com a possibilidade de ter esse grande confronto, né, com seu ídolo. E aí o jogador adversário dele passa a raquete para ele poder jogar, né, contra ali o ídolo dele. E aí o Roger vai lá jogar com o menino e tal, e ele, assim, você vê que ele está jogando de uma forma, obviamente, extremamente light, não mostrando, né, que ele ali é o superior, e eu acho que esse é o grande ponto da liderança. E o menino vai lá, quando ele chega na frente, né, faz um voleio de uma bola que o menino mandou, e ele estava muito na rede, então o menino vai lá, rebate, dá um forehand que passa, né, o Roger, e cai no fundo da quadra, quando ele, de fato, não conseguiu pegar a bola, né, e ele até puxa a blusa assim para a boca, falando, ih, perdi, né? É sensacional o vídeo, sensacional. Eu acho que o grande ponto da liderança é que você não precisa se mostrar ali, né, ser o melhor o tempo inteiro. Na verdade, você tem que inspirar essa confiança, levar para os outros essa capacidade aí de ter, né, de desenvolver e mostrar esse potencial. Então, eu queria trazer assim esse caso que é bem especial e, enfim, vale a pena mencionar. Muito obrigada, Maria Olívia. Nesse momento, convido aí a senhora Helena para estar com a gente e justamente falar sobre outras características que a senhora entende como extremamente importantes para a liderança do presente e do futuro. Eu vou reforçar um pouco algumas coisas que a Tatiane, a Olivia e a Bettina já mencionaram, mas uma que era a questão da flexibilidade com a capacidade de abertura para erros e mudanças. E porque a gente não pode pedir inovação sem estar disposto a aceitar alguns erros no caminho. Necessariamente, no processo de aprendizado, vai sim ter alguns erros, porque quando você está fazendo alguma coisa pela primeira vez ou de uma forma diferente, pode ser que não seja tudo perfeito. Então, essa capacidade para respirar fundo e poder não entrar no caminho que a gente aprendeu de criança de penalização dos erros e aprender aos poucos a despenalizar erros, a dar ânimo para tentar de novo, a dar assim, a falar tá tudo certo, faz parte do processo. A gente aprendeu mais uma forma que não dá para fazer, vamos fazer de novo de outra forma e sabe, como mesmo que você está se sentindo um pouquinho frustrado porque alguma coisa deu errado, ajudar as pessoas lideradas a não ficar nessa frustração, a saber que continuam sendo valorizadas e que estão até encorajadas para tentar de novo, mesmo que talvez pode dar erro de novo. Então, acho que isso é fundamental, porque não tem vida sem mudança. Se mudar vida e mudança. Se não tivesse mudança, aí não tem vida, sabe? É uma pedra. Então, e com mudança, necessariamente, vai ter coisas novas acontecendo e pode ter, assim, não temos como ter experiência em tudo e saber fazer tudo perfeito, afinal de contas, somos humanos. Então, às vezes, quando me perguntam qual é o teu papel no TED São Paulo, em vez de falar sou a organizadora, sou a curadora, a minha resposta eu sou a gestora de ansiedades. Eu preciso estar o tempo inteiro fazendo a gestão das ansiedades dos outros. Para cada pessoa, o seu problema é o maior do evento. Mas se eu estou olhando assim um todo e consigo perceber que aquilo que essa pessoa está muito aflita, na verdade, não é a prioridade número 1, tem outra coisa pegando fogo que precisa da minha atenção nesse momento. Então, enfim, vamos continuar conversando sobre isso. Imagino que todos vocês já se sentiram gestores de ansiedades também. Muitos gestores de ansiedade. Maria Olívia, por favor, e depois o senhor Bettina, nós vamos conversar sobre essa gestão. Eu acho que a Helena trouxe um ponto aqui que é fundamental, né? Quando a gente fala de inovação, a gente não pode não ter tolerância ao erro. E num cenário de tanta mudança, esse erro vai acontecer. Eu tenho visto na advocacia uma toxicidade muito grande das lideranças, e esse é um ponto que me preocupa bastante.
né? Tá comprovado aí, até em termos de ciência, né, que mais ou menos o que acontece com uma maçã, quando você tem uma maçã podre numa cesta, né, essa maçã solta um tipo de ácido que contamina todas as outras maçãs, fazendo com que aquela maçã fique, as outras maçãs que estavam ali perfeitas, elas também sejam contaminadas. A mesma coisa que acontece com a maçã acontece com nós, seres humanos, quando a gente está num ambiente cercado de pessoas, ou especialmente a figura do líder ali, tem essa toxicidade na maneira de ser, instaurando uma cultura de medo, em que o erro não é tolerado, né, e que as pessoas não podem, de fato, ali colocar todo o seu potencial por conta do medo, né? O medo é um fator de baixa produtividade, de baixa criatividade, de você não conseguir entregar o seu melhor, e, inclusive, do ponto de vista emocional, traz muito impacto negativo, gerando muitos burnouts e outros tantos transtornos de ansiedade e coisas do tipo que a gente tem visto nesse cenário. Então, essa capacidade de ter essa tolerância ao erro não é só necessária, como também é inteligente, porque o erro, ele vai acontecer, não é que ele não vai acontecer. E num cenário que não há essa tolerância ao erro, o que as pessoas pegam? Puxa o tapetinho, empurra o tapetinho, varre rápido, entendeu? O erro para debaixo do tapete, para a pessoa não tomar bronca, para a pessoa não ser, de repente, demitida, né? É o medo de mostrar realmente uma vulnerabilidade num cenário de transformação o tempo inteiro, que não tem como você evitar que isso venha a acontecer em determinados casos. Então, essa possibilidade das pessoas serem mais, de fato, elas mais autênticas, com essa permissividade de que o erro aconteça, porque ele vai acontecer, não por uma fé e falta de responsabilidade, óbvio que não, né? Mas por uma questão de um cenário em mudança em que a gente não sabe de tudo e não tem como lidar com tudo, é um aspecto de tolerância fundamental para você criar uma cultura e um ambiente que seja bom, que seja bacana e que as pessoas possam dar aí o seu melhor. O que a Helena traz é uma coisa muito importante mesmo, porque o ambiente organizacional, onde se encontram os líderes e os liderados, né, ele é permeado pelo medo. Né? É o medo de perder o trabalho, é o medo de perder o cliente, é o medo de perder o prazo, é o medo da repreensão, um monte de coisa, tá certo? Aliás, é um fenômeno, um sentimento, já que nós estamos falando de liderança emocional, é uma emoção presente na existência humana. Né? Não temos como viver sem medo. Aliás, é bom ter medo, como a Olivia falou. É bom ter medo, porque se você não tiver medo, você não vai atravessar 2 ruas seguidas, né? Você vai morrer porque não olhou para cada lado, para a esquerda, para a direita. Né? E a ansiedade é um tipo de medo. Né? O Carl Jung, numa das definições que ele tem das emoções básicas do ser humano, fala sobre alegria, tristeza, raiva, ojeriza, em outra versão, susto e também o medo. Então, se alguém aparece e diz que não tem medo, sofre de alguma patologia. Então, precisa lidar com o medo. Né? Lidar com o medo é importante, e o medo, de fato, é um elemento fundamental para o aprendizado, e a gente está sempre aprendendo. Né? Você só não vai aprender no dia seguinte ao último dia de vida. Né? A gente está sempre aprendendo, e o medo faz parte desse aprendizado. E aí cabe uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre defendi na minha época de executivo, e vivo lembrando disso. O quanto é importante compreender o outro, sabe? Porque o outro pode ter diferentes graus de medo e assim por diante. O líder precisa saber lidar com isso.
Perfeito, muito obrigada, senhor Bitinas. E agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Tatiane, no sentido de que já conversamos muito aqui sobre como a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Mas esse desenvolvimento, como ele se dá? É necessário um planejamento estratégico ou é algo que acontece de uma maneira mais orgânica, doutora? Então, Luiz, aí vou começar resgatando a fala aqui dos nossos colegas quando destacam a importância do reconhecer esse humano, né? Porque negar o medo, negar a ansiedade, negar nosso lado sombra, né? É negar a nossa humanidade. Então, me parece que eu sei que às vezes quem está ouvindo falar sobre liderança, né? Eu digo isso porque já criei essa expectativa. A gente quer ouvir algumas fórmulas mágicas, né? Hoje eu queria muito ser líder, o que é que eu faço? Aí já está aí, né, anotando. Mas aí a gente está falando, você precisa reconhecer que você tem medo, você precisa reconhecer que você é falível. E a pessoa está anotando isso e vai ficando numa frustração. Mas peraí, não tem um curso que eu vá fazer depois desse coaching aqui, depois desse bate-papo? Gente, cursos são vários. É evidente que os cursos sobre liderança, eles são importantes para fazer com que você veja o que você tem de bom, seus talentos, suas habilidades, e o que você não tem, você possa desenvolver. Somos todos dinâmicos, somos todos adaptáveis e transformáveis, precisamos realmente desenvolver. Então, se eu não me comunico bem e estou no mercado de trabalho, eu preciso aprender a me comunicar. Né? Se eu gosto de impor a minha opinião, eu preciso ser mais empático, ouvir a do próximo primeiro. Então, evidente que tem uma série de ferramentas e cursos que você pode procurar no mercado, tá? Para poder melhorar e adquirir as habilidades. De fato, algumas pessoas nascem, né, com algumas mais fáceis, né, e vão modelando, e outras já precisam, de fato, aprender. Agora, é bem verdade que eu volto a falar o que o professor Bitinas falou. É uma vida aprendendo. Nenhum curso vai lhe preparar e vai dizer, pronto, agora você vai liderar. A liderança se aprende assim, né? Como Maria Olívia destacou, nos erros e nos acertos, né? E, sobretudo, na experiência de Helena, que é uma experiência riquíssima, onde você lidera pessoas voluntárias, ou seja, onde você, aí é que você precisa realmente, aí é que você vai ver se você é líder, porque ali não há troca, né? Você está liderando pessoas que estão num trabalho voluntário, que a motivação e a elevação das características do próximo é o grande ponto da liderança. Então, o líder não é aquele que é seguido, que é curtido, que é amado. Líder é aquele que descobre no outro as suas capacidades e as eleva. Né? Então, eu vejo isso muito. Eu tenho exemplos de pessoas que foram líderes na minha vida e todas elas tinham essa habilidade de reconhecer a pérola do outro, sabe? Isso é que é legal, né? De dizer, olha, se você tem isso sim, né? Você pode, se você não tem, você pode buscar. Então, me parece que, sim, nesse sentido, você precisaria de um planejamento estratégico a partir do autoconhecimento, mas acreditar que, na verdade, você vai ganhar essa experiência com a vivência, com a experiência mesmo. Maria Olívia, por favor. Eu acho que a gente tem que entender que no mundo de hoje a gente tem falado bastante dessas skills, né, que são soft skills, aí viraram as real skills, que é a comunicação de soft skills e hard skills, e skills, o que eu faço com esses comportamentos todos? Meu pai do céu, como é que eu lido com essa loucura de informações? Gente, é assim, primeiro a gente precisa compreender que nesse olhar para a gente pode entender aquilo que a gente tem como talento, e essa transformação desse talento em pontos fortes, né? Eu costumo dizer que talento é uma energia potencial. Eu posso ter um ouvido absoluto, que é uma coisa raríssima, mas se eu nunca peguei num instrumento ou nada disso, eu não vou colocar isso em prática e não transformar isso num ponto forte na minha vida. Então, isso precisa ser exercido, né? Se eu tenho uma boa capacidade, por exemplo, de falar em público, se eu nunca vou falar em público, eu nem vou saber que eu tenho essa capacidade, fica ali guardadinho. Então, é a gente colocar isso em prática. E outra, é o poder de decisão, né? A gente... todas esses desenvolvimento dessas soft skills, e a gente está debatendo a parte de liderança hoje, você vê que a liderança é uma composição de skills para que você possa exercê-la da melhor maneira. Então, você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa ter uma escuta ativa, você precisa ter empatia, você precisa desenvolver uma comunicação assertiva, você precisa, acima de tudo, ser o exemplo, né? Eu costumo dizer para aqueles que conduzem aqui departamentos jurídicos ou escritórios de advocacia, é importante ter em mente que na hora que você adentra o cenário, falando de um cenário presencial aí que está um pouco prejudicado no momento,
Mas quando você adentra nesse cenário, é como se uma luz de palco, um spotlight, assim, abrisse em cima, né, de você, assim, porque as pessoas estão observando as suas atitudes. E atitudes e comportamentos, eles são moldáveis, eles são modificáveis, desde que a gente queira. Então, esse poder da tomada de decisão que a gente tem para a nossa vida, sabe aquela decisão, aquele momento que a gente pega e fala assim, eu vou fazer isso, mas é aquela força vulcânica, né, que todos nós temos dentro, que a gente já sentiu, não é aquela coisa do tipo, eu começo uma dieta na segunda-feira e na terça-feira já, né, assim, colocou o pé na jaca com força mesmo e deixa para a segunda-feira da semana que vem. Não essa, mas aquela decisão realmente vulcânica, que você vê aquela força subindo, emergindo de você, que você quer fazer essa mudança. Então, assim, todos esses comportamentos de liderança e tudo mais passam por isso, né? Eu quero desenvolver, eu quero me transformar, e considerando que a advocacia é uma profissão de pessoas para pessoas com pessoas, se você não lidera, se você não desenvolve essa competência, naturalmente você vai ficar prejudicado no mercado, porque seja colaboradores, seja cliente, seja com quem você tenha que lidar, você vai precisar ser líder de você e líder daqueles ao seu redor, para que você possa ter muito mais resultados. Muito obrigada, Maria Olívia. E eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o senhor Bitinas, aproveitando o gancho aí que a doutora Maria Olívia trouxe a respeito da liderança hoje estar muito mais ligada no ambiente virtual do que no ambiente presencial. Eu gostaria de perguntar para o senhor como os advogados podem praticar essa liderança emocional no ambiente virtual, como quebrar essas barreiras do virtual e poder fazer, de fato, uma liderança efetiva. Olha, minha resposta vai transitar mais pelo campo da suposição, porque eu também estou querendo descobrir isso aí, tá certo? Mas a gente tem bons indícios sobre bons elementos para discutir essa questão. Que, vejam, a liderança emocional ou com qualquer outro adjetivo, como eu falei, como nós já falamos aqui, é um fenômeno humano. E o humano é um animal gregário, né? Ele vive em conjunto e se criou com o outro, tá certo? Então tem o contato pessoal que agora está, vamos dizer assim, anemizado, né? Empobrecido, distante. Então isso exige um esforço adicional na liderança, né? A proximidade, o campo virtual dificulta isso. Então, isso tem que ser superado, na minha visão, com mais habilidade no exercício da liderança e mais intensidade, né? Porque o liderado está distante, você não está convivendo com ele de fato, né? Não está tomando cafezinho, não está indo almoçar junto, não está cruzando nos corredores, não está pegando carona para ir embora do trabalho ou para ir para o trabalho, tá certo? Não está mais indo no happy hour. Tudo isso é um campo rico da liderança, do contato humano. Ora, não tendo ele, nos compete suplantá-lo ou compensá-lo com alguma outra coisa. O contato virtual precisa ser intensificado e com muita habilidade, com muito traquejo na abordagem. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre procuro falar para os meus assessorados é usar a tônica socrática. Perguntar, não conversar só das tarefas. Assim, como está você? Como está o ambiente aí na sua casa de trabalho? O que tem trazido a tua ansiedade, como a Helena muito bem falou, tá certo? O que está te dando? Qual é a tua expectativa? Ou como os médicos costumam dizer, onde está doendo? Né? Cabe ao líder fazer isso. E não ficar falando só da tarefa, né? A parte técnica, a parte procedimental. Tá? Ok, isso é necessário, nunca vai poder deixar de existir. E também provocar eventos, mesmo que sejam virtuais, com alguma nota de coletividade. Algumas reuniões, mesmo que sejam reuniões
com um balanceamento entre o formal e o informal. Né? Se o líder for astucioso, ele pode até usar esse momento de virtualidade como uma alavanca de aproximação com o liderado. Né? Pode ser visto como uma oportunidade para isso, mesmo porque não há outra saída, pelo menos no momento. Perfeito, senhor Bitinas. E aí, nesse momento, eu pergunto, já aproveitando esse gancho, né, do virtual e de como isso significa uma mudança, para perguntar para a doutora Maria Olívia, como que o líder pode proceder nos momentos de mudança, nos momentos de ajuste, principalmente quando essas mudanças e esses ajustes necessários contrariam a maioria dos liderados, gerando aí um desgaste dentro da equipe? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente ter a ideia do conceito, a diferença entre conflito e confronto, né? Quando a gente fala de conflito, a gente fala um objetivo futuro comum que a gente tem, e a gente tem ideias díspares aqui, e o objetivo é chegar a esse objetivo em conjunto. O confronto é quando o ego aí, né, vai acima de todos os patamares e que o meu objetivo aqui já não é mais levar a um resultado positivo. Inclusive, a gente pode ter o completo perde-perde, mas ali eu quero sustentar o meu ego em cima disso. E aí a gente vê nessas relações com uma falta de comunicação, com a gente vê essa falta de propósito, essa dificuldade muito grande. Empresa não é necessariamente democracia. A gente tem objetivos, a gente tem essas mudanças no mercado, a gente tem um lado estratégico para ser aí atingido nesse sentido, até porque se não houver até um resultado do ponto de vista, não é só receita, é um lucro, você não consegue nem manter as pessoas ali trabalhando. E dentro disso, às vezes, decisões que não são tão populares são necessárias. Mas quando a gente cria uma cultura que as pessoas sentem essa transparência, elas têm esse senso de pertencimento, que é uma coisa que falta demais, né? No mundo de hoje, mais de 70% das pessoas estão infelizes com seus trabalhos. Quer dizer, é uma loucura, considerando que você passa grande parte do seu dia trabalhando. Como é que trabalho não é sinônimo de diversão? Diversão com responsabilidade. Diversão é diferente de brincadeira, zoação. Né? É claro que não é tudo, é trabalho, não é férias na Disney, não é tudo que você vai fazer no seu trabalho que é ipi-ipi-urra mega legal. Não, eu amo meu trabalho, amo o que eu faço, mas tem algumas atividades que eu tenho que fazer que eu falo, sério? Ai, não, alguém me salva. Mas, né, a gente tem que fazer porque nós não somos crianças mimadas, né, que estamos ali no playground visitando Hey Mickey, né? Então, ter essa consciência é muito importante. Então, quando você forma esse senso de equipe, quando você tem essa cultura e existe essa confiança, o fato é que decisões, às vezes, não tão populares precisam ser tomadas. É importante, nesse momento, que o líder também se coloque numa posição de escuta para compreender os motivos, né, dessa impopularidade aí da decisão e, se for o caso, se for necessário, não por medo de desagradar, né, ele de fato escutar, mas quando você tem essa troca, você tem um ambiente de sugestão possível, dentro dessa responsabilidade, que às vezes de uma experiência, de uma visão mais estratégica, mais sistêmica do mercado, você precisa ter ali, né, essa força, liderar também está implícito aí dentro do conceito ter coragem. E essa coragem, às vezes, é necessária, né? Ela se coloca no fato de que você não vai agradar todo mundo, mas você precisa aí cumprir esse papel, visando aí o bem geral. Excelente, Maria Olívia. E nesses momentos de mudança, e algo que exige muito da liderança, são os períodos de inovação. Helena, eu gostaria de saber de você, como você acredita que a liderança pode apoiar a inovação dentro das instituições, aqui no caso, dentro dos escritórios de advocacia? Então, na verdade, eu já toquei um pouquinho o tema de inovação com isso de estar aberto
a erros e a mudanças, né? Mas posso também trazer essa questão do medo, já mencionamos a questão do medo em várias oportunidades, e eu acho que tem uma forma de ver o medo de forma muito positiva, de que o medo se transforma, assim, se uma pessoa está sentindo medo né? Medo de inovar, medo de mudanças, medo do que pode vir quando tentamos inovar, e também o medo de falar em público, que é um dos medos mais grandes que uma pessoa às vezes enfrenta. Eu acho que o medo nada mais é do que um senso de responsabilidade. Então, quando você começa a perceber que esse medo de falar em público é que você se sente responsável pelo tempo dos outros, e que então a forma de sentir menos medo é se preparar melhor para que cada minuto possa valer a pena, isso se transfere também nas situações de medo de mudança ou de medo da inovação. Tenho medo de uma mudança, tá? Como que eu posso minimizar a possibilidade de erros muito grandes? Então, talvez com um pouco mais de preparação, com um pouco mais de compromisso pelo resultado, com um pouco mais de esforço, com mais estudo, e aí talvez isso pode ajudar a estar aberto até a chegar ao ponto de querer muito trazer inovações, porque também estar aberto a inovações é estar aberto a se divertir trabalhando, né? Porque você está fazendo coisas de uma forma diferente do que você fazia quase que no automático, quase que era assim, na rotina. E sair um pouco da rotina pode fazer muito bem para a equipe toda, uma oportunidade de aprendizado que talvez em outros lugares eles não teriam, então também a equipe vai acabar valorizando muito que ganharam esse aprendizado. Acho que é um pouco por aí. Vamos ver o que é que os advogados aqui na nossa conversa pensam sobre isso. Senhor Bitinas, por favor, e depois doutora Tatiane. De fato, né, Helena, a inovação, ela inexoravelmente traz o medo dentro dela, porque é lidar com o novo, né? Está dentro da palavra, né? Inovação. E eu lembro, quando a gente ataca essa questão, né, que hoje existe uma busca desenfreada por inovação, que não é ruim, é bom, é só uma questão de calibrar isso e não deixar isso virar uma paranoia, tá certo? Uma coisa delicada. Mas, de qualquer forma, o assunto, existem dois autores que eu gosto muito no campo da liderança, que é Cousens e Posner, que tem uma obra clássica que é O Desafio da Liderança, que data meados da década de 80, né? Esses dois acadêmicos fazem um trabalho brilhante sobre a questão da liderança, fundamentado em pesquisa, tudo direitinho, né? Uma pesquisa longa, volumosa, e eles chegam a algumas conclusões, entre elas que uma das características fundamentais da liderança é desafiar ou questionar o estabelecido, né? O que está muito alinhado com inovação. Um bom líder está sempre questionando o estabelecido, o processo, como é feito. Ele tem dentro de si um espírito inovador, né? O desafio é calibrar isso, porque isso traz risco, traz medo, traz ansiedade, e o mundo organizacional não quer errar, né? Pode pegar qualquer área e ninguém quer errar, e pode ser até punido por errar, né? Então, fica uma dicotomia entre inovação e essa coisa aí, tá certo? Mas faz parte do papel do líder questionar o estabelecido e ir em frente nessa linha. Doutora Tatiane e depois senhora Helena, por favor. Então, gente, foi uma fala muito legal essa do Bitinas, porque é aquela coisa, a gente quer inovar, a gente precisa inovar. Me parece que o mundo de hoje nos pede e nos demanda isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica nessa linha tênue, né? Porque a gente não pode também descartar o estabelecido, né? Sabe, ninguém sabe qual é o ponto de equilíbrio, ninguém sabe. Acho que ninguém tem resposta. Cada um na sua vivência que vai tentar encontrar, e isso faz parte da liderança,
encontrar o ponto de sabedoria aí entre aproveitar o estabelecido, aproveitar a estabilidade, a zona de conforto, que é legal a gente estar nela, mas também inovar, trazer algo diferente. E aí, para trazer um aspecto prático da minha vida profissional, recentemente no escritório, a gente passou praticamente, estamos nesse momento, um mês para implantar a metodologia do Legal Design e do Visual Law. Gente, mas tem dado um trabalho, eu preciso falar aqui para vocês, mas tem dado um trabalho, por quê? Porque é uma inovação. É uma inovação e, de repente, a gente teve que praticamente que parar o escritório. Quem parou? Eu, que sugeri, né? Para primeiro aprender, né? Depois de fazer isso, começar a adaptar todas as peças, à medida que elas vão surgindo, porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo agora, e ainda fazer o tutorial para as colaboradoras, né? As estagiárias, minha sócia. Mas veja, eu poderia estar aqui, nossa, era algo que eu já venho estudando, lendo, achei legal, inovador, é gostoso de ler uma peça, porque fica mais fácil de entender, é mais criativo, é mais divertido, o cliente aprovou, mas dá trabalho. E é isso que o doutor Bettina está falando, né? Então, a gente, assim, é legal ter a petição de sempre, já está lá, para que eu vou mudar? Né? Para que eu vou inovar? Mas aí vem o mesmo, a minha sócia falou, o tribunal não vai aceitar isso. O tribunal daqui é muito conservador, mas a gente precisa arriscar. Ser líder é sobre arriscar. E arriscar é 50%, é um tiro no escuro. Você pode errar. Né? A chance de um desembargador olhar e dizer, o que é isso aqui? Né? Que brincadeira é essa, esse negócio do Visual Law? Né? Até porque são pessoas que normalmente não estão estudando como nós advogados, que a todo momento, por sermos autônomos, né, profissionais liberais, estamos ali engajados em trazer novidades para o nosso cliente. Então, é isso que o senhor Bettinas falou. É sempre um grande desafio entre você manter a tradição, a convencionalidade, a zona de conforto, e você trazer o novo, né? De uma forma estratégica, de uma forma que isso não comprometa a sua efetividade, a sua eficácia, a sua confiança e todos os outros requisitos que fazem de você um bom advogado. Eu acho que é isso. Muito obrigada, doutora Tatiane. Senhora Helena e depois a doutora Maria Olívia, por favor. A minha reação é mais sobre esse momento em que o doutor Bettinas mencionou que realmente o que acontece muitas vezes é que o erro pode ser penalizado, né? Aí eu acho que aí vale uma conversa verdadeira, de tentar que a conversa não seja sobre buscar culpados e penalizar erro, mas que seja uma conversa de como podemos evitar isso acontecer de novo no futuro, como que a gente pode fazer diferente para não errar duas vezes da mesma forma. Aí, assim, eu tenho até uma historinha divertida, que a minha filha, quando era muito pequenininha, tipo, tinha 2, 3 anos de idade, ela, por exemplo, um dia eu encontrava uma das paredes da sala de jantar desenhada. E aí eu falava para ela, não, Sophie, não é para desenhar as paredes, olha, aqui tem papel, aqui tem canetinhas, você pode desenhar no papel. Aí no próximo dia eu encontrava as toalhas no banheiro desenhadas, e tipo, não, Sophie, as toalhas não, olha aqui, tem papel, tem as canetinhas, não, não, não. No próximo dia tinha umas cortinas desenhadas, então ela não repetia o mesmo erro, mas todo dia ela encontrava uma coisa nova que dava para fazer, sabe? Os lençóis da cama, o tapete, assim, cada coisa da minha casa era desenhada, e ela nunca repetiu, mas ela sempre estava encontrando coisas novas. Então, tem muitas formas de errar, errando de forma diferente. E aí eu queria falar de duas coisas. Uma é, por exemplo, uma campanha muito forte nesse momento é de equidade de gênero. Como trazer mais mulheres para os conselhos, como fazer mais promoção de mulheres para elas estarem presentes na diretoria, por exemplo. Talvez nas primeiras conversas numa diretoria que tem mais diversidade, vai ter algumas coisas, como interrupções quando a mulher está falando, coisas que não deveriam acontecer. Aí é simplesmente conversar e ver como resolver esse tipo de situações, que são situações novas, mas que são necessárias e que todo mundo vai ganhar com essa diversidade. Agora, se você está num lugar onde o erro é penalizado, que não tem abertura para conversas e que isso acontece uma e outra vez, meu conselho é pense duas vezes se você quer continuar lá, porque aí já tem lugares que estão fazendo diferente, estão fazendo melhor. Excelente pontuação, senhora Helena. Doutora Raquel, por favor. Vou inverter aqui.
Oi, gente, não aguentei. Falou em gênero, eu quase saltei na tela. Bom, boa noite a todas e todos. Super evento aqui da nossa comissão de coaching, sendo presidida pela querida Olivia, a quem eu vou saudar na pessoa dela, todo mundo que está aqui na sala. A querida Helena Cresci, amiga de tantos tempos e tantas lutas, né? Luísa, Tantos muito carnavais. obrigada. Tatiane, Carlos, Bitinas, prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, já que a gente tocou no tema inovação e a Helena puxou a questão da diversidade, não dá para não falar. Eu juro que eu vim aqui só para ouvir, mas aí, quando chegou nesse ponto, eu não consigo resistir, porque assim, está provado por A mais B, não sou nem eu que estou falando, né? São pesquisas feitas por universidades, pesquisas feitas por organismos internacionais. O que não falta é número e dado estatístico comprovando que diversidade é o fator de diferença e que faz completa diferença no desempenho, nas transformações. Não dá para você falar em inovação sem diversidade. Não dá para ter uma equipe inovadora se você não tem diversidade de gênero, se você não tem diversidade de raça, se você não tem diversidade de idade, de experiência de vida. Quanto mais diversas são as equipes, em qualquer ambiente, melhores são os resultados. Eu gosto sempre de referir uma pesquisa que eu até usei no meu TED Talk, que a Helena sabe bem, que é uma pesquisa que vem sendo, inclusive, reiterada ao longo dos anos, do Instituto do Banco Suíço Credit Suisse. E se alguém sabe mensurar resultados de companhia, é banco suíço, né, gente? Acho que a gente não pode ter muita dúvida que se alguém sabe medir desempenho de companhias bem-sucedidas, são os banqueiros suíços. Esse estudo, que começou sendo feito há coisa de uns 7 anos, é um estudo que mostra que as companhias que têm diversidade no nível de diretoria e dos conselhos de administração são companhias que obtêm resultados, em geral, 38% melhores que companhias que não têm diversidade. Essas companhias são companhias que chegam a bater uma diferença no seu valor de ação negociada em bolsa na casa de 20%, 22%. Na época da primeira mensuração, eram 17%. Mas as companhias com mais diversidade, elas têm performado muito melhor. Aliás, são também as companhias, as empresas que melhor passam por crises. Eu queria referir aquela crise financeira insana que os Estados Unidos que passou e que depois isso se replicou no mundo inteiro, né? Foi um cataclisma no ambiente do mercado financeiro. Os bancos que melhor passaram pela crise eram os bancos que tinham mulheres na diretoria e especialmente no conselho de administração. Então, diversidade é um negócio que não é simplesmente fora de contexto você achar que você vai ser capaz de liderar uma equipe e ter boa performance se você não tiver diversidade nessa equipe. E essa diversidade, ela é extremamente favorável para a inovação. Por quê? Porque cabeças diferentes olham para o mesmo problema com olhares diferentes e vão dar opiniões diferentes, inclusive para você evitar o erro, já que a gente estava falando agora há pouco de erro, né? Eu vi que o Bitinas falou de erro, né? Do problema de como lidar com o erro. Eu acho que o erro faz parte de qualquer processo humano, né? De vida mesmo. E aí eu acho que assim, eu não retiro o erro de nenhum momento da nossa vida. Também não vou retirar da inovação. Por isso eu não deixo de viver, porque eu eventualmente posso errar, e eu muito menos vou deixar de inovar, porque eu eventualmente posso errar. Eu acho que a gente tem que fazer é tentar minimizar as consequências do erro. Isso eu acho que a gente tem que fazer, né? Mas o erro também faz parte do processo de descoberta, né? E inovar não é só criar um produto novo, inovar é fazer alguma coisa de forma diferente, que seja melhor, que seja mais racional, que seja mais rentável, que seja mais adequada
uma sociedade, se é uma política pública, por exemplo, né? Então, eu acho que são vários os estudos, né? Eu posso referir o Banco Mundial, eu posso referir ao OCDE, eu posso referir o Fórum Econômico Mundial, a ONU, a Universidade Bocconi fez o primeiro grande estudo de que se tem notícia no ambiente acadêmico sobre o desempenho melhor de companhias que tinham mais diversidade. E aí a conclusão é única, né, gente? Até para evitar o erro, é bom você ter, por exemplo, mulheres na equipe. E eu vou citar o exemplo que a Camila Chute, que é uma amiga nossa, que a Helena conhece bem, e que é maravilhosa, né? Ela é uma super mulher de tecnologia numa área difícil, em que tem uma pouca presença feminina atualmente. Ela deu um exemplo outro dia numa live comigo, falando sobre o erro que a Samsung cometeu ao lançar um relógio que tinha por função acompanhar metabolismo, etc., etc. E que é um case, né, sempre referido, porque é o suprassumo da burrice, né? E o erro veio porque uma equipe de criação que desenvolveu esse produto era uma equipe só de homens. Não havia mulheres na equipe. Então, toda a concepção do produto, toda a testagem do produto foi pensado por homens, foi feita por homens, e foi testada por homens e foi para o mercado. O que aconteceu? Quando esse relógio chegou no mercado, rapidamente, em poucos dias, as mulheres que adquiriram o produto começaram a ter N problemas, porque o relógio não reportava e ele não tinha sido pensado para o corpo feminino. Haja vista que durante os dias em que as mulheres ficam menstruadas, a temperatura basal do nosso organismo ela se modifica assim enormemente e fica fora dos parâmetros normais. Resumo da ópera: tinha mulher com o relógio, de repente o relógio avisando que ela estava a ponto de ter uma síncope, que ela precisava ir para o hospital. Isso virou um case, caiu, né, na imprensa, foi um vexame geral, e o motivo que causou esse erro foi porque nós não tínhamos olhares diversos na equipe. Então, gente, traz mais dinheiro, ajuda a gente a errar menos, dá melhor desempenho, e aí, só mesmo se a pessoa for burra e não quiser ver a obviedade que tudo quanto é pesquisa, que tudo quanto é levantamento de dados e informações nos mostram, né? Diversidade faz bem, e não é só de gênero não, gente, é de raça, é de idade, é de background, experiências diferentes, visões diferentes, fazem sempre super bem, né? Então, acho que é por aí. Acho que tem que errar, claro, procurando sempre ter a cautela, né? Evitar o erro. Nós que somos advogados, não podemos errar muito, né? Principalmente nos procedimentos que são procedimentos mais formais, que são estanques. A gente não tem muito direito do erro, mas não que a gente não possa fazer diferente, né? Uma coisa é você fazer diferente observando os riscos e fazendo um cálculo de risco. E conversando com o seu cliente. Isso acontece, quer dizer, olha, você não tem defesa, mas eu tive uma ideia para fazer aqui uma tese, não houve decisão a respeito dela, quer correr o risco? Porque senão, de repente, você não tem defesa. Mas essa comunicação tem que ser efetiva com o cliente, né? O cliente precisa ser absolutamente comunicado de uma forma transparente, super responsável a respeito do risco. E ele vai decidir se ele quer correr ou não, né? Quando a gente está lidando com a causa, com o interesse de alguém. Quando a gente está administrando nosso escritório de advocacia, você só precisa ter a conta bancária no tamanho certo para arcar com o erro, caso você erre. Mas, de novo, eu não acho que a gente deve deixar de tentar fazer coisas de uma maneira diferente com medo de errar. A gente tem que calcular que há possibilidade de erro e se preparar para isso. A gente não deixa de sair de casa porque a gente pode sofrer um acidente, né? Agora a gente tem que realmente deixar de ir para a rua e ficar em casa, porque o erro é ir para a rua e aglomerar, né? O Brasil não está fazendo bem sua lição de casa e a gente tem que ficar em casa trabalhando remotamente. E para a advocacia, vamos e venhamos. Temos hoje ferramenta tecnológica para fazer tudo, sem necessidade de irmos à rua e expormos a humanidade
a esse vírus terrível, nesse momento tão triste do nosso país e do planeta. Era isso. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua explanação, que tanto aqui está engrandecendo o nosso evento. Doutora Maria Olívia, por favor. Obrigada pela participação, Raquel, né? Foi uma surpresa você vir participar aqui do nosso evento e adorei aí as contribuições. Fica à vontade para abrir o microfone e participar, né, do debate aí de uma forma mais intensa. Concordo plenamente, né, com tudo que foi falado aqui. Acho que a Tatiane trouxe o ponto de que ela veio trazer a inovação para o escritório dela e de repente deu, né, a galera ficou paralisada, né? É importante entender isso, assim, que o nosso cérebro ele tem uma tendência a falar qualquer inovação é natural, né? Você coloca aquele momento de não, isso vai dar errado. Vai dar errado. E veja, é o nosso próprio cérebro que costuma pensar assim, né? É da nossa evolução. Se a gente está trabalhando de uma forma X e está funcionando, às vezes pode não estar funcionando da melhor forma, não funcionando tão bem, e logo, muito rapidamente, você pode até ficar para trás. O que eu vejo isso acontecer, eu falo que a advocacia tem uma dificuldade imensa de entrar no século XXI. Tem muitos advogados atuando ainda no século XX. Aliás, a grande maior parte, né? A grande maioria. Então, essa mudança, né? O gostar do novo é muito importante para você se permitir testar. E é natural que, num primeiro momento, haja esse medo de arriscar, né? Essa rechaça. Vem culturalmente. É a liderança que coloca isso, né? De cima para baixo a gente tem cultura, de baixo para cima a gente tem revolução. Dificilmente numa organização você vai ver as pessoas trazendo esse tipo de inovação se elas vão ser castigadas se alguma coisa acontecer. Agora, é muito importante para você como líder entender teu modelo de negócio, porque dentro dessa inovação também, o que acontece? Se você não entende a tua advocacia, se você não entende o teu modelo de negócio, você vai olhar para a grama verde do vizinho, que está funcionando para o vizinho, e vai querer, às vezes, trazer para o teu escritório de advocacia. E vai dar ruim, né? Porque o teu modelo de negócio é muito peculiar. Ou investir até em inovação, que são dos mais diversos tipos. Inovação não é só tecnologia, é a maneira como você trata as pessoas, essa discussão. Se você tem uma forma de lidar com a sua equipe, por exemplo, que funciona muito bem e traz melhores resultados para os seus clientes e tal, é uma maneira de inovar. Inovar é você agregar valor, inovar é você transformar para melhorar qualquer tipo de processo, procedimento, coisa do tipo. Então, você tem que entender o que funciona para o seu modelo de negócio, e isso vem muito dessa cultura do líder. E como foi trazido aqui muito pela Helena e pela Raquel, a questão da diversidade. Modelos de startup, gente, elas são muito mais ágeis, quando você tem times diversos discutindo. Eu gosto daquelas equipes aqueles eventos de tecnologia que falam sobre diversidade, você vê 4 homens, né, brancos ali só falando de diversidade, tá? De parabéns, né? Então, assim, não, são pessoas diferentes, né? Ou aquela questão de diversidade que você tem que pagar para ir para um evento no Vale do Silício, que você só vai pagar a pessoa com assim, né? O dólar a 5, baratinho, que nada, qualquer um tira esse dinheiro e vai, diversidade na veia. Então, assim, no final das contas, gente, essa ideia, o Agile, ele acontece quando você tem equipes diversas, porque você tem pensamentos diferentes, com pessoas que têm vivências diferentes, e é tudo isso. Né? A liderança, promover esse ambiente com mulheres, com pessoas de diferentes idades, com negros, com LGBTs, né? Tudo isso junto, misturado, que faz esse enriquecimento. E no final das contas, eu gosto daquela ideia de que se não for pela humanização, que seja pelo lucro, mas faz. Excelente. E aí, nesse momento, eu gostaria de trazer uma pergunta, certo? Que será uma pergunta única nesse momento para todos os participantes, para que a gente possa aí explorar essa questão que é tão importante. Quais são os sinais que um colega advogado tem de que ele de fato está sendo uma liderança positiva dentro do seu escritório? Tem a ver com o empenho da equipe, tem a ver com os honorários. Qual é um item balizador
para que o colega advogado saiba que ele está sendo o grande protagonista. Doutora Tatiane, por favor. Eu estava aqui procurando aquele negocinho de apertar, sabe? Todo mundo aperta para falar primeiro. Gente, precisamos ter isso num próximo evento, doutora Maria não Olívia. é? Eu já vou apertar logo aquele joguinho. Gente, eu acho que a gente só vai saber disso de acordo com o resultado que a gente obtém, né? Então, assim, o que eu estou Rapidinho, obtendo? Tatiane, da próxima vez a gente faz aqui o debate The Voice Brasil, aí as pessoas viram a cadeira para poder falar. Estou assistindo The Voice demais, né? Queria já virar a cadeira aqui e bater no negócio. Eu acho que a gente só vai saber se está dando certo, né? No método que a gente utiliza como líder, se a gente estiver obtendo um bom resultado, né? E resultado, como já foi falado aqui, salvo engano foi o professor Bitinas que falou, não é necessariamente as metas, cumprimento de metas. É o resultado na comunicação, né? Porque eu estou lá na reunião falando, trazendo algo novo, e de repente passa uma semana, 2, 3 e não tem nada novo acontecendo, o comportamento é o mesmo, e você para, será que realmente foi feita a reunião? O que aconteceu? Então, um líder, ele costuma achar que ele é muito claro, ele sabe muito, sempre muito inovador, né? Que todo mundo tem que seguir. Então, sair dessa posição, tá? Que nunca erra, que sempre traz o melhor. Então, tem uma série de crenças que o líder precisa realmente, por isso, voltamos para o primeiro ponto, o autoconhecimento. Isso serve para mim, mas isso serve para fulano de tal, para aquela colaboradora, né? Como o professor Bitinas falou aqui também, acho que foi ele que falou, que disse, pergunta como é que a pessoa está lá com um parente passando mal de Covid no hospital, não quer saber de inovação. Então, essa sensibilidade, esse senso humanístico, esse senso fraterno, de ver que aquilo talvez seja legal para você, a inovação é boa para você, mas está dentro, está alinhado com o seu modelo de negócio, está alinhado com o propósito do escritório, né? Se você está na sociedade, está alinhado com o propósito, com a missão da tua sócia, do teu sócio, e isso faz parte das metas que foram planejadas estrategicamente para esse ano ou não serve para esse ano? Então, são uma série de perguntas, né? E a gente só vai saber se está dando certo naquilo que a gente se propõe a partir do resultado que a gente obtém. Então, tem que ter muita humildade, né? Uma coisa que o líder sempre deve fazer é isso, é perguntar, gente, tá tudo certo, né? Eu fui realmente compreendida, o que está pegando? Eu não estou vendo isso acontecer. Então, essa linguagem mesmo informal e, sobretudo, a depender do escritório que você tenha, porque hoje a gente tem vários formatos de escritório. Tem os escritórios de advocacia que prezam pela tradição e tem aqueles escritórios que são quase startups, né? Que não tem nem sede, então é tudo na nuvem, processos na nuvem, endereço virtual, reunião só virtual e ok, faz parte inclusive do novo formato de advocacia. Então, para cada equipe, para cada colaborador, para cada realidade, vai existir uma forma de comunicação. Agora, o que vale para todas? Humildade, né? Criar senso de pertencimento, né? Ter empatia. Eu nunca vi empatia não funcionar. Então, é preciso saber falar, saber ouvir, estar aqui ouvindo, atento, né? Mesmo quando não está sendo falado, você identificar, olha que interessante, identificar as emoções, identificar o que está passando, chegar lá no inbox e perguntar à pessoa o que ela achou, valorizar a opinião dela, né? Do estagiário, do colaborador, daquele que faz o serviço, que, sabe? Porque são pessoas que às vezes têm muito a agregar, mas não têm voz, têm medo, né? Então, é um pouco de tudo que a gente já falou aqui. Prestar atenção nos resultados. Muito obrigada, Tatiane. Doutora Maria Olívia, gostaria de complementar já? Por favor. Então, eu acho que esse olhar desse cenário, esse olhar desse contexto é muito importante. Às vezes eu tenho clientes que são líderes, né? Que aí eles falam assim, a minha equipe não reclama de nada, tá tudo ótimo. Eu falo, então temos problema. Né? Porque, veja, o ser humano é insatisfeito. E se não está reclamando de alguma coisa, eu falo assim, veja, você é uma pessoa perfeita? Aí a pessoa fala, não, né? Eu falo, graças a Deus, né? Temos aí pelo menos um bom senso. A sua família, se você pega a pessoa que você mais ama na sua vida, né? Depois de você, que a gente deveria ter autoestima, não de ego assim, né? Desmodulado, mas enfim, pega. Essa pessoa é perfeita? Não é. Sua casa é perfeita? Não é. O seu escritório é perfeito? Não é. Se não é perfeito, naturalmente tem espaço aí para sugestões. E reclamações não precisa ser aquele ó céus, ó mar, né? Mas o fato das pessoas trazerem críticas construtivas para qualquer tipo de solução. Ou seja, quando a gente veste a camisa, quando a gente quer que um lugar melhore, quando a gente quer fazer acontecer, quando a gente se sente pertencente naquele barco, a gente quer, de fato, que ele suba, né? Que ele melhore, que ele se desenvolva e tal. Então, se a equipe não fala nada, está todo mundo calado, zipado ali, né? Com silver tape na boca, não traz nenhuma sugestão, é medo.
o nome disso. Então, eu acho que essa mensuração, né, não só de números financeiros, porque esses resultados financeiros não são necessariamente um sinal de uma boa liderança. É você olhar se está tendo turnover, o quanto a sua equipe, de repente, está faltando ao trabalho, absenteísmo, né? Ou um presenteísmo mesmo, não está dando ali, determinada pessoa vai, né, fica presente, ou qualquer coisa por trás de uma tela e não traz resultados. O fato da falta de comunicação, uma competição exacerbada e crítica no mundo que a gente está falando de colaboração. Quantos escritórios de advocacia eu vejo que tem silos, né? São shopping centers, né? Um sócio não confia no outro, né? Coisas desse tipo. Como que a gente vai promover um ambiente que seja de fato bacana para todos se desenvolverem e crescerem se não existe isso? A questão de delegar, né? Você de fato levar para as pessoas essa possibilidade delas terem desafios e crescerem, porque quem não delega, centraliza tudo ou microgerencia, arrebenta a autoestima das pessoas. Isso é importante. Um dia alguém teve para você se desenvolver, um dia alguém acreditou em você. Está na hora de você devolver isso para o mundo. Então, tudo isso é uma análise de cenário e dentro dessa vulnerabilidade. Veja, é complicado quando o líder panica, né, e arranca os cabelos. Se ele fizer isso, todo mundo vai entrar em desespero. Corram para, né, subam as colinas, porque agora errar, mostrar vulnerabilidade, mostrar que às vezes não sabe, dentro desse cenário de transformação, humaniza, né? O líder não é definitivamente o super-herói ali na Marvel, que mesmo a Marvel ou a DC mostra ali os seus super-heróis com vulnerabilidades e com dificuldades. Então, a gente precisa ser humano nesse sentido. Então, tudo isso traz esse cenário de mensuração para a gente identificar se a gente está sendo um bom líder. Excelente, doutora Maria Olívia. Senhor Bitinas, como que, na opinião do senhor, complementando aí as doutoras Tatiane e doutora Maria Olívia, nós podemos justamente entender que estamos sendo protagonistas, que estamos sendo lideranças dentro da nossa advocacia? Eu vou pegar uma carona aqui com a Tatiane, viu, Tatiane, se você me permitir. A Tatiane falou de resultado, né? Vocês sabem que há um autor muito importante, um pensador, verdadeiro pensador da área de gestão do século passado, Peter Drucker, que ele fala que a pedra central da liderança é o desempenho. Né? É o desempenho. Então, o resultado pode ser entendido como um sinônimo de desempenho, mas a palavra desempenho, o conceito de desempenho, ele é amplo. Né? O que está dentro de desempenho? Né? Eu tenho muitos elementos dentro do desempenho objetivos, numéricos, inclusive. Lucratividade, aumento do número de clientes, essa coisa toda, produtividade, um monte de coisa. Então, fatores objetivos, mensuráveis facilmente. Né? Mas também temos um elenco enorme de fatores subjetivos dentro do desempenho. Um deles, por exemplo, que é muito bem lembrado por um outro autor, que é o Boyatzis, da área de administração, bom autor de liderança, que ele fala sobre a formação de um ambiente otimista. Né? Importante existir entre liderado e líder e no ambiente organizacional otimismo, não no sentido idilioso da palavra, idílico da palavra, mas de prática do ótimo, sejam quais forem as circunstâncias, a prática do ótimo. Né? Isso é um elemento importante e também ter, vamos dizer assim, a formação de um ambiente, de uma estrutura funcional, que funcione, que atenda às funções ali deliberadas, inclusive as funções que fazem com que o tomador do serviço jurídico ou de qualquer outro produto façam essa operação, né? Vai lá e toma o serviço, tá certo? E funcional também no sentido de oposto a disfuncional, né? Porque a disfuncionalidade é algo que sempre está nos rondando, né? Porque as organizações, o ambiente produtivo,
ele está sempre sujeito a chuvas e trovoadas, né? As coisas mudam. As próprias pessoas não são uma linha reta, eu costumo dizer. Hoje eu estou a 100%, amanhã eu posso estar a 10%. E depois da manhã 110%, sei lá, né? Então, há uma coisa aí que vai afetar sempre, diuturnamente, o tal do desempenho, né? Que é a pedra central do líder. Eu, por exemplo, na minha vida executiva, curiosamente, né, tive desempenhos excepcionais e de um dia para o outro troquei de empresa e o desempenho foi para o chão. Por quê? Eu ficava me indagando, né? A minha experiência na época não me permitia responder. Mas é uma série de fatores agregados que levam a isso. Então, é muito importante ter lucidez dessas coisas, estudar a matéria. É importante estudar a liderança. Tem muitos bons autores que ensinam bons conceitos e fundamentos e praticá-los. É sempre uma experiência de aprendizado, como a gente estava falando lá no começo. Perfeito, senhor Bitinas, muito obrigada. Senhora Helena, nesse momento, como que a senhora gostaria de complementar essa nossa rodada, falando justamente sobre quais são aí os indicadores que um colega pode ter de que ele está sendo protagonista, de que ele está liderando a sua advocacia? Então, eu vou pegar um pouquinho o gancho do final da fala da Maria Olívia, mas também teve uma palavrinha do Bitinas que eu vou usar também. A Olívia comentou de que um líder não precisa ser um super-herói. E aí eu lembrei de uma vez me chamaram de uma empresa enorme, uma das maiores grandes empresas do Brasil, e me colocaram a seguinte, o desafio era o seguinte, falaram, a gente teve um presidente até ano passado, que ficou aqui por muitos anos, e ele era o líder, assim, ele era até fisicamente super alto, ele chega numa reunião e já é imponente, ele tem uma voz de trovão, e aí o Bitinas falou, né, de raios e trovões. E olha, uma frase que eu nunca ouvi, eu estou morando aqui no Brasil há 18 anos, e tem uma frase que eu só ouvi naquela conversa daquela pessoa. Ele falou, a mão dele parece um raquete de tênis. Eu nunca ouvi ninguém descrever alguém como que a mão parece uma raquete de tênis. Então, assim, era um super-herói, né? Tudo que ele ia descrevendo com a voz de trovão e o raquete de tênis na mão, era, assim, o que essa pessoa considerava como o líder. E aí ele falou, só que esse presidente saiu e deixou um novo presidente, e o novo presidente, ele é mais quieto, ele escuta, ele deixa os outros falarem, ele é um pouco mais tímido, ele toma decisões junto com outras pessoas. Aí eu estou muito preocupado, você precisa vir e ajudar ele a se preparar para falar nesse evento que ele vai falar para tantas mil lideranças dessa empresa. E quando ele acabou de colocar esses dois contrastes, eu falei, você está me falando do líder do futuro. Esse novo presidente que você tem é tudo que a empresa precisa daqui para frente. Imagina que legal, uma empresa que tem como cabeça alguém que está ouvindo as necessidades das pessoas que estão na liderança e dos clientes e da economia como um todo, e que está assim, a serviço. O líder servidor é tudo que uma grande empresa precisa. E, de fato, foi uma delícia trabalhar com essa pessoa. Ele, assim, em vez de, como sempre, a tradição era que só aquele outro líder falava do começo ao fim no evento de todas as lideranças, esse novo presidente decidiu, eu não quero falar das áreas que estão sendo comandadas por outras pessoas, vamos deixar os líderes de cada área falarem da sua própria área, e aí comentarem sobre o que aconteceu nesse último ano e o que esperam do próximo. Aí o evento foi incrível, todo mundo pulou das cadeiras para aplaudir de pé. No fim, assim, as pessoas
aplaudiram ele, ele se emocionou no palco e até estava emocionado visivelmente. Foi um grande sucesso e ninguém precisa que o líder tenha mão de raquete de tênis e voz de trovão. O que as pessoas querem é ser ouvidas e serem escutadas e receber o reconhecimento pelo trabalho que estão fazendo. Então, assim, eu acho que as coisas estão mudando e estão mudando para melhor. Bitinas, você gostaria de complementar, por favor? Sim, o ponto aí levantado pela Helena é muito importante, né? Eu diria até que é crítico. Há essa questão aí, esse viés de muito da liderança, a liderança forte, líder forte e coisa e tal, ser um candidato a super-homem, né? A super-herói. Eu costumo lembrar sempre que a figura do super-herói é obra de ficção, né? Que todos são inexoravelmente mortais. Todos nós somos mortais, todos, seja em que posição estejam, né? É mortal, né? E o super-herói, ele pode encontrar uma pedra de kryptonita dobrando a esquina, né? E vai mostrar fraqueza, tá certo? E aí eu também lembro de uma outra coisa que eu vivo defendendo e aprendi, e eu acho muito legal, que uma das características fundamentais de um bom líder talvez talvez uma das primeiras lá em cima, no topo, é formar outro líder, é dar espaço para o outro. Por quê? Porque isso é uma demonstração de humildade, de sabedoria e de vínculo a algum propósito maior do que ele próprio. Excelente, senhor Bitinas. E nesse momento, então, nós começamos a nossa última rodada. A nossa última rodada vai ser composta, então, de uma pergunta, e eu gostaria também, por favor, de pedir aos nossos debatedores que já deixassem aí as suas considerações finais para que depois possamos fazer o encerramento do nosso evento. Começando pela doutora Tatiane, eu gostaria de abrir para que a senhora fizesse a sua consideração final e que nela contivesse, por favor, assim como na dos demais, algo que o líder nunca deve fazer. Já que até aqui nós falamos muito sobre o que o líder deve fazer, vamos fazer esse encerramento trazendo essa colocação. Por favor, doutora Tatiane. Olha, eu acho que tudo que a gente foi falado aqui, tá? E aí eu não vou falar de nenhuma teoria, não. Aqui vai muito pelo que eu acho mesmo, pelo que eu sinto, tá? Porque eu já fui liderada, lidero, e toda hora a gente muda de posição, né? Me parece que algo que o líder nunca deve fazer, né, é achar que só ele tem a solução, que só ele tem o caminho, a fórmula, a meta, a ideia, né, que é só ele que pode, porque assim, às vezes a pessoa dá espaço para o outro falar, mas não concorda, né, não valida, não endossa, não estimula, não motiva, então sempre fica muito autocentrado. Ainda me preocupo e reforço essa questão dessa centralidade, do egocentrismo do líder. Me parece que é a característica que ele não deve ter. Ele não deve reforçar as ideias dele, ele não deve achar que só ele sabe, que ele não precisa mais aprender. Então, eu estou falando várias coisas que acabam resultando nisso, né? Tem que ser realmente uma pessoa com essa capacidade que já foi destacada aqui por todos que falaram, que é a capacidade de servir. Até recentemente a Helena frisou isso bastante, né? Um líder servidor, um líder coach, né? Eu sei que já está cansativo falar em coach, mas assim, a ideia do coach não é se enaltecer, é viabilizar algo, né? Servir, é colocar os seus talentos na luz. Então, me parece que o líder nunca pode ser autocentrado, ele tem que colocar o outro no centro. Eu acho que essa é a principal característica. E já indo para o final, né, mais uma vez, falo aqui da minha alegria, da minha honra, eu acho que, sinceramente, de coração, eu aprendi muito nessa noite aqui, foram vários insights que vocês me deram, eu espero ter contribuído, ter sido útil e, nossa, muito obrigada pela oportunidade, desejo uma excelente semana para vocês e que a gente possa aqui ter sido útil também para as mais de 200 pessoas que nos assistiram, né? Que maravilha. Muito obrigada e boa semana a todos.
Tatiane, muito obrigada por todas as suas colocações, todos os seus ensinamentos. Foi e está sendo um grande prazer tê-la aqui com a gente nessa noite. Senhor Bitinas, por favor. Bom, o que um líder não deve fazer, né? Daria para falar sobre isso até de manhã. Né? Porque quando a gente vai abordar a questão do desenvolvimento profissional e pessoal, a gente procura focar a conversa em virtudes, em boas práticas, essa coisa toda, né? O que é correto. Né? Eu costumo fazer uma figura de linguagem que é assim, né? A gente procura olhar o espelho pelo lado bonito dele, o lado frontal dele. Né? O que é um espelho? Ele brilha, ele reluz. Mas vocês já viram, todos aqui já viram o espelho pelo lado reverso, né? Ele não é nada bonito, tá certo? Alguém aqui falou, né, o lado sombra. Eu costumo também lembrar assim, né, onde tem sombra é porque tem luz. Não existe sombra sem luz. Então, o líder ele deve evitar muitas armadilhas que existem no caminho. Né? Mas se eu pudesse resumir isso numa coisa só, seria assim: nunca deixar de ser ele mesmo. Nunca deixar de ser ele mesmo. Porque a vida e o ambiente organizacional, as relações humanas, exigem uma série de adaptações da gente que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser a gente mesmo. Ele precisa ser ele. Ter assunção a riscos, as suas fraquezas. Claro, cuidar disso com sabedoria. E nunca desconsiderar o outro, porque o líder não existe sem o liderado. Né? Não existe sem o liderado. Eu costumo, brincando em aula, às vezes até em cliente, falar isso aí: o líder, ele é o sujeito mais desgraçado, miserável e fraco de uma estrutura organizacional. Por quê? Porque ele depende totalmente do outro. Ele é totalmente do outro, ele é dependente do outro. Ora, então ele tem que saber tratar o outro, desenvolver o outro, saber fazer o ambiente otimista, correto, construtivo, positivo, voltado aos tais dos resultados, sejam o desempenho, sejam eles quais forem, tá certo? E saber que está lidando com gente, sempre. Né? Então ele não pode esquecer, não pode virar uma máquina, né? Que é uma coisa muito cruel, tá certo? Nunca deixar de ser um ser humano e saber que ele está ladeado por outros seres humanos. Esse é um princípio fundamental da liderança. E para encerrar, quero fazer aqui uma observação que me deixa muito satisfeito, que eu estou aqui numa tela, ladeado por 5 mulheres, né, que é um momento prazeroso para mim. Se pudesse, prorrogava isso eternamente, tá certo? Talentosas, brilhantes, falando sobre um tema que eu acho que é vital. Então, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Acho uma pena que a gente teve tão pouco tempo, mas é assim mesmo, sempre, né? A gente vive lidando com limites, né? Mas serve como isca para um próximo encontro, que a gente possa continuar isso, seja aqui coletivamente ou individualmente, com tudo que nós ouvimos aqui, que foi ótimo. Obrigado. Senhor Bitinas, muito obrigada pela sua colaboração, muito obrigada pelas sábias palavras e, com certeza, trabalharmos a confiança em quem nós somos, nos nossos talentos, nas nossas forças, é algo imprescindível para que possamos liderar a nós mesmos e aos demais. Senhora Helena, por favor. Que desafio! Até que já mencionaram algumas coisas que eu tinha pensado, porque eu também coloquei aqui para que o que não deveria fazer é não ser autêntico, ou seja, estamos em sintonia, não ser autêntico, humano e vulnerável. Aí eu também coloquei, não mostre o que para os outros como não ser. Então, tipo, isso, tentar evitar mostrar como que a pessoa não quer ser o dia que for líder e não se cerque de
pessoas que só concordam com tudo que você fala e tudo que você faz. E aí, como a recomendação é de se cercar também com pessoas que vão pensar diferente, não deixar de ter curiosidade pelos que pensam diferente de você. De que essa aproximação com pessoas que pensam diferentes, que não seja com agressões ou com falta de paciência, mas com muita curiosidade. E aí o resultado como pessoas, a vida fica mais rica, e para o escritório de advocacia ou a empresa também os resultados serão melhores. E aí eu vou deixar uma última, se eu tenho mais um tempinho, que é não se esconder, não porque muitas vezes a pessoa líder pensa que não vai ser bom o suficiente para falar de alguma coisa que é um conflito, que é um tema difícil, uma conversa difícil ou uma palestra complicada, ou o que for, e aí eles pensam que outra pessoa vai ser diferente. Eu vou mandar o porta-voz, eu vou mandar a pessoa de comunicação, eu vou mandar a pessoa de relações públicas, mas às vezes, naquele momento difícil, as pessoas que precisam ouvir de você, em primeira pessoa, precisam sentir que é esse líder, essa líder que está preocupado com essa situação. Então, essa seria também uma recomendação, não se esconda, é melhor enfrentar, ir lá, conversar, aceitar o convite para falar naquela situação mais complicada, e isso com boa preparação vai conseguir. Senhora Helena, muito obrigada por ter estado aqui conosco, ter compartilhado a sua experiência, que tanto nos engrandeceu com a liderança prática. Doutora Raquel, gostaria de perguntar se a senhora gostaria aí de algumas últimas palavras. Bom, gente, eu concordo com todas as ponderações aí do que não fazer. Acho que tem que não fazer tudo isso aí que foi dito. Mas tem uma coisa que eu acho que sempre foi muito importante na minha vida. Eu tenho um escritório próprio há 30 anos, esse ano completo 30 anos, aliás, de escritório próprio, e meio sem querer eu descobri uma coisa que eu acho que é fundamental e que é um erro que uma liderança positiva não pode cometer. É apagar o brilho das pessoas que estão ao seu lado. As pessoas brilham, todas as pessoas. Não existe ser humano que não tenha capacidade de superação, primeira coisa. Segunda coisa, não existe quem não tenha capacidade de criação. A criatividade está igualmente espalhada por toda a humanidade, em todos os cantos do planeta Terra. Então, assim, quando um líder apaga o brilho das pessoas que estão ao seu redor, ele com certeza não é um bom líder. Eu acho que se você mantém a chama acesa, esse brilho vai vir forte, vai estar forte, e aí todo o resto é consequência, sabe? A performance vai ser boa, as pessoas vão estar engajadas, mas quando você tira o brilho alheio, o ambiente fica péssimo, a produtividade não gira, as coisas não acontecem. É preciso deixar florescer o ser humano. É preciso deixar o ser humano brilhar. Eu sempre disse isso para líder de área, chefe de equipe no escritório, sempre falei, tenha pessoas que brilham ao seu lado. E se elas brilharem mais que você, não se intimide, incentive para que o brilho aumente. Porque se elas brilharem muito, você vai brilhar também. Porque você vai mostrar que você consegue manter as pessoas brilhando, as pessoas criando. Isso é energia positiva. Então, acho que assim, não pode errar extinguindo o brilho alheio. Não pode errar extinguindo a criatividade alheia. Porque isso é energia positiva. E é dessa energia positiva que a gente se constrói, que a gente torna o nosso caminho melhor, mais forte, né? Eu nunca medi sucesso por dinheiro na conta bancária, né? Essa é outra coisa que eu acho que é um erro terrível. Eu tenho visto muito contemporaneamente as pessoas
precificando tudo. Eu acho que o lucro, né, o resultado financeiro é apenas, então, somente um dos bons frutos da boa árvore plantada. Se você planta uma boa semente, né, você cuida dela, isso vai render uma boa planta, uma boa árvore, bons frutos virão. É a lei da vida, né? Mas se você não faz se você não tem esse cuidado, se você não faz esse cultivo, se você não semeia essas coisas positivas, bons frutos não virão, sabe? Resultado financeiro é decorrência, não pode ser um fim em si mesmo. Quando é um fim em si mesmo, a liderança também não vai ser boa, as pessoas não vão brilhar. Então, assim, eu penso que quem não tem um provérbio árabe que eu adoro, que fala assim, gente, que quem não compreende um olhar, com certeza não vai entender uma longa explicação. Que é muito forte isso, né? A gente tem que ter essa... E aí, o evento hoje é sobre inteligência emocional. E é disso que se trata. Porque fazer as pessoas brilharem, deixar essas pessoas brilharem para que você brilhe junto, né? Os brilhos múltiplos se somam e a luz fica enorme e potente. É não extinguir essa chama e é entender, ter essa sensibilidade de compreensão do olhar, da linguagem corporal, do momento. Então, assim, eu acredito mesmo que a gente está num outro momento de liderança, né? Não é uma liderança de meta só, meta financeira, meta numérica, meta estatística, mas é também uma liderança de felicidade, de brilho, de engajamento. Você tem a equipe brilhando do seu lado, está todo mundo engajado e o sucesso é garantido, o resto vai vir, né? E aí eu termino parabenizando a comissão, achei muito bacana, é o primeiro evento da comissão de coaching que eu estou participando, e eu vim prestigiar a Olivia e a querida Helena, estou super feliz aqui, super bem impressionada, parabéns às mulheres presentes, ao Bitinas aí representando o gênero masculino, quanto mais diversidade a gente tiver, melhor para todas, todos e com certeza para o mundo, tá bem? Parabéns aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Mas deixem as pessoas brilharem, façam com que elas brilhem. Você vai brilhar por tabela, tenho certeza disso. Muito obrigada, doutora Raquel, justamente por ter ajudado o nosso evento a brilhar ainda mais. Nesse momento, eu peço aqui licença também para me despedir, agradecer aí a participação de todos vocês, o carinho de todos vocês. Foi um prazer estar mediando mais esse evento da nossa querida comissão. Agora eu passo a palavra para trazer aí as suas últimas explicações e também para finalizar o nosso evento, a nossa querida presidente Maria Olívia. Que responsa, né? Terminar depois de todas essas palavras que foram ditas aí, com tanta gente brilhando, brilhando e brilhando nas suas colocações e tudo que trouxeram para engrandecer essa noite de tanto aprendizado, como a Tatiane disse, eu também aprendi muito aqui, e são papos e conhecimento, informações que eu tenho amor por vida. Na minha opinião, né, para finalizar, porque eu não vou repetir aqui tudo que foi falado e concordo em gênero, número e grau em cada um dos pontos que foram trazidos, tem uma frase que é atribuída a Confúcio, mas não se sabe de fato se a frase é dele, que fala que a palavra convence e o exemplo arrasta, né? E essa é uma das frases, para mim, que são mais fortes para falar sobre liderança. O que o líder não pode praticar? Hipocrisia. Hipocrisia em todos os sentidos, hipocrisia em quem ele é, e naturalmente nesse sentido esse autoconhecimento é muito importante para a gente ir se desenvolvendo e nos tornarmos pessoas melhores, e também não exigir dos outros aquilo que a gente não pratica. Nós somos seres de observação. Pensa você quando você senta numa mesa, imagina você aquela mesa de jantar assim, você não tem muita noção ali, tem 15 talheres, 14 copos. Você fala, deixa eu ficar aqui quieto, vamos observar, ver o que os outros vão fazer. E se você for inteligente, você não vai fazer o primeiro fazer e depois pegar. Não, você espera o terceiro, para ter certeza ali, né, que a atitude foi bem tomada e você não
cometer aquela gafe ali. Então, a gente observa no primeiro momento e a gente faz. Desde pequenininho, a gente é assim, a gente aprende com o exemplo dos outros, com essa observação. E aí, com isso, a gente vai construindo as nossas experiências, nos tornando aí pessoas melhores. Então, esse ponto de saber quem nós somos para a gente dar o exemplo para a nossa equipe, sem essa exigência de apontar o dedo, sendo que muitas vezes esse dedo precisa ser apontado para a gente, é um ponto que o líder não pode cometer. Compreender que muitas vezes a gente apontou lideranças tóxicas que a gente teve no passado e a gente está repetindo a mesma atitude, porque foi isso que a gente aprendeu. Então, eu acho que esse é um grande ponto da liderança, liderar pelo exemplo, claro, se conhecendo, né, nos tornando pessoas melhores e aquilo que a Raquel trouxe, que é, de fato, fazer os outros brilharem. Existe um livro chamado, deixa eu lembrar aqui o nome, são 15 lições de liderança que podemos aprender com um time de rugby All Black. O All Blacks, né? Esse time de rugby é o time mais extraordinário da Nova Zelândia, com índice de 86% de vitória. E ali são 15 lições de liderança, mas uma das lições de liderança é que ali, cada uma das pessoas, quando entram no time, então você recebe uma blusa, né? Quando você entra, uma camisa, quando você entra no time, no dia que você sair do time, você tem que sair ali numa posição melhor do que você entrou. Mas não é uma posição melhor de poder, não é uma posição melhor hierarquicamente falando. Aqui é sobre legado, sobre aquilo que você quer deixar para os outros, aquilo que você quer passar. Então, a liderança é esse inspirar. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar como o que a liderança deve fazer, liderar pelo exemplo, ou, né, deixar de cometer esse tipo de hipocrisia, porque isso não funciona para ninguém, em lugar nenhum. Agradecer a todos, grata surpresa aqui te receber essa noite. Raquel, venha outros tantos eventos aqui para contribuir, fiquei muito feliz mesmo. Helena, Carlos, Tatiane, Luísa, que está sempre aqui me ladeando e ajudando, né, esse time da nossa comissão de coaching jurídico e tantos outros que a gente tem sempre prestigiando aqui, e também o time da OAB, que faz todo esse evento poder acontecer, que são pessoas tão fantásticas, pessoas tão atenciosas, sempre tão disponíveis para ajudar, que sem vocês, o Tiago, o Rian, e tem tantos, Fabiana e outros tantos que da Danila, estão sempre ajudando a fazer tudo isso acontecer com tanta presteza, com tanta boa vontade, com tanto carinho, em todos os sentidos, desde a arte até o momento desse evento aqui que a gente está fazendo parte. Então, obrigada, encerra aqui o evento. A todos que estão aqui com a gente nessas quase 2 horas de evento, aliás, minha boa noite e até a próxima. Gente, obrigada. Um beijo grande.